Numa mesa de jantar, cercada de gente bem vestida, uma jovem foi humilhada na frente de todos. Riram do jeito que ela falava, da cor da sua pele, do lugar de onde veio. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se esperava o que aconteceu depois. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana histórias reais que tocam o coração. Aline tinha 25 anos e trabalhava como enfermeira numa UTI de hospital público em São Paulo. Filha de uma dona de casa e de um pedreiro do interior da Bahia, ela cresceu ouvindo que precisaria trabalhar o dobro para chegar na metade. E mesmo assim chegou. Com bolsa integral, com sacrifício, com muita fé. Mas a vida não para de testar a gente, não é mesmo? Caio era arquiteto, filho de uma família de classe média alta de São Paulo. Eles se conheceram num curso de primeiros socorros. Ela foi quem socorreu uma pessoa que passou mal no corredor, firme, segura, sem entrar em pânico. Ele ficou olhando e pensou, essa mulher é diferente. Namoravam há 1 ano e 2 meses. Caio amava Aline de verdade. Mas havia algo que ele nunca conseguiu fazer direito, apresentar ela para a família com a firmeza que ela merecia. O jantar foi marcado pela mãe de Caio para um sábado à noite. Um restaurante em Moema, daqueles com cardápio sem preço, garçom de paletó e música ao vivo baixinha. Aline se arrumou com cuidado. Vestido verde escuro, cabelo trançado com carinho, brincos dourados que a mãe dela tinha dado de presente anos atrás. Ela estava linda. Mas quando chegou na mesa, sentiu o olhar de Luciana, a mãe de Caio, varrer ela de cima a baixo, devagar, como quem está avaliando algo que não pediu. Luciana tinha 54 anos, cabelo sempre arrumado no salão, unhas feitas, anel de ouro no dedo. Era advogada aposentada e gostava de deixar isso claro em toda a conversa. Ao lado dela, o marido, o cunhado de Caio e a irmã. Uma mesa de 5 pessoas que Aline nunca tinha visto na vida. No começo, a conversa foi educada. Perguntaram onde ela trabalhava. Ela respondeu, enfermeira, hospital público. Luciana sorriu com os lábios fechados. Depois perguntaram de onde ela era. Do interior da Bahia, disse Aline, com orgulho. E foi aí que o clima mudou. A irmã de Caio fez um comentário sobre o sotaque. Disse que o achava charmoso de um jeito que não era elogio nenhum. Luciana riu, um riso curto, de canto de boca. O cunhado fez uma piada sobre o Nordeste que ninguém deveria ter achado graça, mas todo mundo na mesa deu uma risadinha nervosa. Todo mundo menos Caio, que olhou pro prato, em silêncio. E menos Aline, que respirou fundo e continuou sentada com dignidade. Você já passou por uma situação assim? Aquele momento em que você percebe que está sendo julgado não pelo que você é, mas pela cor da sua pele, pelo seu sotaque, pelo lugar de onde você veio? Conta pra gente nos comentários. Você não está sozinho. Aline aguentou. Respondeu com educação. Continuou comendo. Mas Luciana não parou. No meio do jantar, enquanto o garçom servia o prato principal, ela disse, sem cerimônia, como se fosse uma observação completamente normal, que Caio sempre namorou meninas ou do mesmo meio e que ela torcia para que ele não se perdesse tentando agradar todo mundo. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. A irmã desviou o olhar. O cunhado mexeu no copo. Caio sentiu o peso daquele momento no peito, sabia que era errado, sabia que precisava falar, mas ficou imóvel. E foi exatamente esse silêncio que disse mais do que qualquer palavra. Foi aí que Aline colocou o guardanapo sobre a mesa, olhou diretamente para Luciana, e disse com uma calma que cortou o ar. Senhora Luciana, eu entendo que a senhora tem expectativas para o filho. Eu respeito isso. Mas preciso que a senhora entenda uma coisa, eu me formei com bolsa integral, trabalho há 3 anos numa UTI salvando vidas, e cuido da minha mãe com o meu salário. Eu não vim aqui pedir aprovação.
Vim porque Caio me convidou e eu o amo. Se isso não for suficiente para a senhora, tudo bem. Mas eu não vou fingir que esses comentários são normais, porque não são. Isso se chama preconceito, senhora. E eu aprendi desde cedo a não abaixar a cabeça para ele. Silêncio total. Luciana abriu a boca. Fechou. O marido olhou pro copo. A irmã de Caio piscou várias vezes como se estivesse processando o que tinha ouvido. Caio se levantou. Colocou a mão no ombro de Aline e disse: Mãe, você foi desrespeitosa. Aline merece um pedido de desculpas. Ele não gritou. Não foi grosseiro. Mas foi firme, talvez pela primeira vez de verdade. A voz não tremeu. O olhar também não. Luciana ficou vermelha. Depois, com voz baixa, disse: Eu não quis ofender. Aline respondeu: Eu aceito. E não disse mais nada. Saíram do restaurante antes da sobremesa. No carro, Caio segurou a mão dela em silêncio por um longo tempo. Depois disse apenas: Eu devia ter falado antes. Me perdoa. Aline olhou pela janela e deixou uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. De quem carregou o peso a vida toda e por uma vez não abaixou a cabeça. As semanas seguintes foram difíceis. Caio teve conversas duras com a mãe. Não foi uma única conversa, foram várias. Luciana resistiu, ficou magoada, disse que tinha sido mal interpretada. Mas Caio não recuou. Disse que amava a mãe, mas que não aceitaria mais silêncio diante do preconceito. Que isso não era sobre escolher um lado, era sobre fazer o que era certo. Meses depois, Luciana pediu para conversar com Aline. Não foi uma conversa fácil. Ela admitiu, com dificuldade, que havia coisas na criação dela que nunca tinha questionado. Que o preconceito que carregava era real, mesmo que ela nunca tivesse chamado assim. Aline ouviu tudo. Com respeito. Sem raiva. E respondeu com a mesma dignidade de sempre. Hoje, Aline e Caio ainda estão juntos. Ela continua na UTI, salvando vidas todo dia. A relação com Luciana não é perfeita, se essas coisas levam tempo. Mas há respeito. E às vezes, isso já é um começo. A história de Aline não é sobre ódio. É sobre uma mulher que, mesmo sendo humilhada, escolheu responder com verdade. É sobre um homem que aprendeu tarde, mas aprendeu. E é sobre algo que o Brasil ainda precisa olhar nos olhos, o preconceito que a gente normaliza porque sempre foi assim, se que um dia alguém tenha coragem de nomear. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada história que contamos aqui é para lembrar que respeito não se pede, se conquista com caráter. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.